Hoje a gente vai mergulhar numa história que começa de um jeito bem inesperado, com um simples grão de pólen dançando debaixo de um microscópio. E essa dança aparentemente caótica acabou provando a existência dos átomos. Parece loucura, né? Mas é uma jornada fascinante sobre como o caos que a gente vê pode, na verdade, revelar uma ordem totalmente invisível. Vamos lá! Para começar, vamos voltar no tempo. Imagina só, estamos no século XIX, a ciência estava a todo vapor, mas tinha um mistériozinho ali bem pequeno que estava incomodando todo mundo. E o mais curioso é que era algo que qualquer um com um bom microscópio podia ver. E aí, em 1827, entra em cena o botânico escocês Robert Brown. Ele estava lá tranquilamente estudando grãos de pólen suspensos em água. O objetivo dele não era nem de longe começar uma revolução na física. Mas, sem querer, foi exatamente isso que ele acabou fazendo. O que ele viu foi impressionante. As partículas minúsculas dentro dos grãos de pólen não paravam quietas. E não era um movimento suave de quem está só boiando. Não, elas zigue-zagueavam sem parar, de um jeito completamente aleatório. Quase parecia que tinham vida própria. Mas o Brown, como bom cientista, sabia que não era nada disso. E o que torna a observação do Brown tão genial é o método dele. Ele foi super sistemático, testou de tudo, trocou o pólen por pó de rocha moída, e o movimento continuava lá, firme e forte. Ele descartou correntes de ar, descartou a evaporação, até descartou aquela ideia meio mística de uma força vital. O movimento parecia ser algo fundamental da matéria em si, só que a causa, ninguém fazia ideia de qual era. E essa era a pergunta de $1 milhão. Por quase 80 anos, esse tal de movimento browniano ficou ali como uma curiosidade que ninguém conseguia explicar. Era tipo um fantasma na máquina da física clássica. Afinal, o que é que podia estar empurrando essas partículas com tanta energia? Agora, a gente dá um salto no tempo. Vamos para 1905, o famoso ano miraculoso de um jovem que trabalhava num escritório de patentes. O nome dele? Albert Einstein. Enquanto ele estava virando de cabeça para baixo nosso entendimento de espaço, tempo e luz, ele também arrumou um tempinho para resolver o velho enigma do Brownian Motion. Nesse artigo, o Einstein basicamente disse: olha, esse movimento browniano não é só uma coisinha curiosa. Ele propôs que aquilo era uma consequência direta de algo que, na época, muitos cientistas ainda achavam que era só uma ideia teórica, uma ficção, os átomos. A ideia dele era simplesmente radical. Até então, todo mundo achava que o movimento era uma propriedade da partícula. Einstein chegou e falou: não. O movimento é causado por algo que está no fluido. A proposta dele era que a partícula de pólen era como um barco enorme sendo bombardeado por todos os lados, o tempo todo, por uma multidão de barquinhos invisíveis, as moléculas de água. Isso tudo se baseia na teoria cinética. Essa teoria diz que a água, por exemplo, não é uma coisa contínua e lisinha. Na verdade, é um enxame de incontáveis moléculas se agitando o tempo todo. A cada instante, a pobre da partícula de pólen recebe mais pancadinhas de um lado do que do outro. E é esse desequilíbrio momentâneo que empurra ela, criando aquele caminho maluco que o Brown observou. Mas olha, a verdadeira genialidade do Einstein não foi só ter a ideia. Foi transformar essa ideia em matemática. Ele conseguiu criar uma previsão numérica, algo que podia ser testado, a partir de um processo que parecia ser um mais puro caos. A chave de tudo estava nessa equação. Ela não tentava fazer o impossível, que era prever o caminho exato de uma partícula. Em vez disso, ela previa o comportamento médio de um monte de partículas ao longo do tempo. Vamos com calma para entender isso. Esse deslocamento quadrático médio parece complicado, né? Mas é basicamente uma medida de quão longe, em média, a partícula se afasta do ponto de partida depois de um certo tempo t. E a letra D ali é o coeficiente de difusão, que basicamente mede a intensidade desse zigue-zague todo. E é aqui que a mágica acontece. O Einstein mostrou que esse coeficiente de difusão dependia de algumas coisas, como a temperatura, o tamanho da partícula e, o mais importante de tudo, o número de Avogadro, que é basicamente a quantidade de moléculas que existem numa porção de matéria. De repente, observar um grão de pólen dançando podia te dizer quantos átomos existem no universo. É sensacional. Só que uma previsão, por mais elegante que seja, precisa de provas. E quem topou esse desafio foi o físico francês Jean Perrin. Ele se dedicou de corpo e alma a testar rigorosamente a teoria do Einstein. Essa linha do tempo mostra bem a jornada, né? Quase 80 anos da observação até a teoria revolucionária do Einstein e apenas 3 aninhos depois veio a confirmação experimental que ia mudar o jogo da física para sempre. O trabalho do Perrin foi uma coisa de louco, de uma paciência incrível.
Ele passou anos e anos rastreando o movimento de milhares de partículas, anotando a posição delas a cada 30 segundos, e depois fazendo toda a parte estatística para ver se os números batiam com a equação do Einstein. E o resultado? Foi uma vitória espetacular. As medições do Perrin batiam perfeitamente com as previsões do Einstein. Aquela dança maluca não era tão aleatória assim. Ela seguia à risca as leis da mecânica estatística. Certo. Mas por que isso tudo é tão importante? A confirmação da teoria do Einstein foi muito mais do que só resolver um mistério antigo. Foi uma virada de chave na nossa forma de entender a realidade. Para ter uma ideia, o trabalho do Perrin foi tão completo, mas tão completo, que ele desenvolveu uns 12 métodos diferentes para calcular o número de Avogadro a partir dos dados dele. E todos chegavam em resultados consistentes. Não é à toa que isso rendeu a ele o Prêmio Nobel de Física em 1926. E as consequências disso foram gigantescas. Pela primeira vez na história, a gente tinha uma prova experimental, direta e quantitativa de que os átomos existiam de verdade. Isso consolidou a mecânica estatística como um pilar da física e basicamente encerrou o debate se os átomos eram reais ou só uma conveniência teórica. O movimento browniano foi a ponte que finalmente conectou o mundo que a gente vê com o mundo atômico que a gente não vê. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? A história do movimento browniano nos ensina que, às vezes, as pistas para os maiores segredos do universo não estão em aceleradores de partículas gigantescos, mas sim num grãozinho de poeira dançando numa gota d'água. A questão que fica é, o que mais a gente está vendo por aí, mas que ainda não conseguiu compreender de verdade?